Boa noite a todos, meu nome é Rodney, sou aluno do doutorado do PSA. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa, né, que eu estou realizando no programa. Eu estudo saúde mental dos professores. Eu estudo isso desde o meu mestrado, né? Naquela época eu investigava principalmente fatores de risco do professor adoecer, principalmente ligado ao ambiente de trabalho, organização do trabalho. Só que no doutorado eu mudei um pouco o foco. Eu estou investigando principalmente características que o professor pode ter, que podem ser promotores de saúde mental, porque são protetivos contra o adoecimento psíquico. Então, esse vai ser meu foco. Durante as minhas revisões, eu acabei tendo contato com duas teorias que me apresentaram dois construtos que eu utilizarei para relacionar com os níveis de ansiedade, depressão e estresse dos professores, né? Um deles é as forças de caráter, da psicologia positiva, e a outra é o comportamento prosocial, mais especificamente o modelo proposto por Gustavo Carmo. Vou falar um pouquinho das duas. As forças de caráter, elas são os componentes que compõem as virtudes, que é um conceito, né, proposto pelo Peterson e pelo Mart Seligman, que são as qualidades humanas que garantem felicidade, bem-estar, harmonia social, né? São 6 virtudes e elas são compostas por forças de caráter, que no total geram 24 forças de caráter, né? São caminhos, formas de a gente demonstrar essas virtudes. Algumas dessas virtudes são a vitalidade, a autorregulação, a espiritualidade, o humor, o amor, né? Que compõem vários aspectos da experiência humana, né? Qual que é a minha ideia? Assim, a própria literatura fala que dificilmente uma pessoa tem as 24 bem desenvolvida. E, pelo jeito, dependendo da cultura ou até do trabalho que a pessoa tem, determinadas forças de caráter parece que têm mais potencial de ser promotor de saúde mental do que outras. Então, a minha ideia é perceber quais dessas. A ideia é saber também quais são as forças de caráter mais desenvolvidas nos professores e também, e que é o foco principal, saber quais delas têm mais relação com a saúde mental. Né? Quais são dessas características mais protetivas contra o adoecimento? Né? Na literatura, a gente já encontra algumas correlações, né? Como, por exemplo, uma maior correlação com vitalidade, autorregulação e com esperança. Né? São 3 forças de caráter. Mas tem muita pouca pesquisa com professores brasileiros, né? E o meu foco também é para estudar professores com vários níveis, né? Vou estudar da educação básica até superior. Quero saber se o nível influencia na necessidade de desenvolvimento de determinadas forças de caráter, né? Diferente de outros níveis, por exemplo. As forças de caráter acabam sendo um interesse grande para mim, justamente porque ele utiliza instrumentos que tem mais a ver com os modelos de pesquisa que eu faço, né? A psicologia positiva, ela trabalha muito com pesquisa quantitativa, e eu sempre fiz muita pesquisa quantitativa. Os meus modelos de pesquisa são estudos epidemiológicos, né? Então, isso acabou sendo também um outro motivo para o interesse para estudar esse construto. Outro que eu vou estudar, como eu falei, são os comportamentos pró-sociais, que são comportamentos de auxílio a outras pessoas, né? As ações que a gente faz em benefício a outras pessoas, né? Existem alguns modelos teóricos, né, do comportamento, muitos entendem o comportamento social como uma unidade, né? Outros que existem várias formas de demonstração, né? E existe um modelo que o Gustavo Carlo, que ele fez, análise fatorial, que encontrou 6 tipos distintos de comportamentos pró-social. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, comportamento pró-social emocional, que é quando a gente tem tendência a ajudar pessoas que estão em sofrimento, quando a gente quer acolher. Existe comportamento pró-social público, que é quando eu tenho mais tendência a ajudar os outros quando tem plateia, por exemplo. O oposto dele, o comportamento pró-social anônimo, né, que eu só ajudo se não me expor, por exemplo, alguém que faz doação, né? Existe comportamento pró-social altruísta, né?
aquele que ajuda sem ter nenhum benefício, né? E às vezes até pode ter prejuízo no processo. Eu quero analisar quais dessas formas de comportamento pró-social têm maior relação com a qualidade de vida do professor, né? Por que eu acabei escolhendo esse modelo? Porque a literatura não tem consenso se comportamentos de auxiliar as outras pessoas acaba sendo benéfico ou não para a saúde mental. Algumas pesquisas relacionam que pessoas mais depressivas ajudam mais, por exemplo. E aí a minha questão é que talvez sejam as formas específicas de auxílio que tem mais relação com uma promoção de saúde mental e outras mais relacionadas com adoecimento. Então, como é uma teoria ainda não estudada aqui no Brasil, está começando agora, a gente teve contato com outros 2 grupos de pesquisa que estão começando também a traduzir, a gente traduziu o instrumento aqui para o Brasil, a gente vai conseguir também, né, analisar como esse construto é verificado nessa população de professores, e também vai ser um trabalho inédito com professores brasileiros, né, de saber quais delas têm relação, né. Então, comportamento pró-social e força de caráter são os meus construtos que eu utilizarei para analisar a saúde mental. Eu vou fazer trabalhos de análise estatística, né, para ver as correlações que elas têm, né. E é isso, gente. Olha, uma boa noite para todo mundo, tá?